O tema do seminário de hoje será o geomarketing além da expansão de redes. O termo geomarketing, né, geralmente é associado a empresas de varejo que querem ou abrir um novo ponto ou expandir as suas redes. E a proposta que a Cognates e o Reinaldo trouxeram é de, nesse seminário online de hoje, desmistificar um pouco essa percepção, essa ideia geral que o geomarketing geralmente é usado só para abrir novos pontos. Então vão ser apresentados aqui dois cases, um no qual o geomarketing foi usado para aumentar os resultados de uma rede existente, e o outro que também o geomarketing foi usado para aumentar a eficiência da força de vendas, usando a otimização de territórios. O palestrante de hoje, como eu já comentei, será o Reinaldo Gregori. Ele é sócio fundador da Cognates, é uma empresa especializada em geomarketing e inteligência de negócios, e o Reinaldo é diretor-geral na empresa há 10 anos. Ele é PhD em demografia pela Universidade da Califórnia e mestre em economia pela Universidade de Georgetown. Nesse período, ele desenvolveu projetos em geomarketing para organizações de diversos setores, como financeiro, varejo, petróleo e gás, governo, educação, entre outros, e também atuou como professor em instituições de ensino, como, por exemplo, a FGV, a FIA e a UERJ. Bom, eu vou passar agora a apresentação para o Reinaldo e volto depois na sessão de perguntas e respostas. Reinaldo, agora é com você. Obrigado, Eduardo. Vou assumir que está todo mundo me ouvindo, até Sim, que alguém estamos reclame. ouvindo. Tá? E eu já compartilhei a minha tela, então não sei se ela já está aparecendo também. Ok, Reinaldo, já estamos vendo sua tela e o seu áudio está alto e claro. Tá ótimo. Bom, eu queria começar agradecendo ao Eduardo, ao Mundo Geo, essa oportunidade, mais uma oportunidade para falar com uma audiência grande e diversificada sobre geomarketing. É sempre um prazer falar sobre esse tema que está ganhando popularidade a cada dia, vem ganhando importância nas empresas, também no setor público e mesmo nas escolas. E como o Eduardo falou, eu queria aproveitar essa oportunidade para dar digamos, um viés diferente ao tema do geomarketing, diferente daquele que é mais comum, porque, de fato, quando se pensa em geomarketing, normalmente se pensa em algum tipo de estudo, ou ferramenta, ou informação que é voltada para apoiar empresas que têm lojas, têm PDVs, têm unidades de vendas, a expandirem essas redes de unidades. Seja a abertura de uma nova loja, seja a expansão de rede, seja a localização de locais onde há potencial para a abertura de novas unidades. E, de fato, esse é talvez a aplicação mais tradicional do geomarketing, mas está longe de ser a única, e eu diria que hoje nossa experiência é que não é nem a predominante. O geomarketing, a ideia do geomarketing, que é mensurar e entender o potencial de mercados geograficamente definidos, ela tem aplicações em muitas outras áreas de negócios e também ao setor público, que vão muito além da expansão. Por isso o título Geomarketing além de expansão. Eu espero que vocês gostem. Nós vamos abrir para perguntas ao final, mas não deixem de mandar suas perguntas ao longo do seminário, porque a Ana Flávia, que está me ajudando como organizadora também, vai responder algumas das perguntas e vai encaminhar algumas outras para que sejam endereçadas ao final do seminário. Bom, eu vou... a ideia hoje, de fato, é transmitir para vocês uma perspectiva nova sobre o geomarketing de uma forma muito não dirigida. A Cognates trabalha com geomarketing já há muitos anos, eu vou falar rapidamente sobre quem nós somos, principalmente para vocês saberem
em que contexto a gente pode falar sobre os temas que a gente vai falar, mas o nosso objetivo aqui não é divulgar a empresa, nem divulgar nossas ferramentas, nem divulgar nossas informações, mas sim colocar para vocês novas ideias de como o conceito do geomarketing pode ser aplicado e discutir isso ao final. A Cognatis é uma empresa de 10 anos de idade, fez 10 anos agora em 2013, fundada em 2003. Foi fundada por mim em sociedade com outras empresas, forneciam mapas digitais na época. E o principal conceito pelo qual a Cognatis foi montada foi o conceito de se oferecer serviços e informações e ferramentas que combinassem técnicas analíticas de estatística, de demografia, que estavam muito relacionadas à minha formação fora do Brasil e depois no Brasil também trabalhando com empresas que trabalhavam com CRM analítico e modelos estatísticos, trazer toda essa escola, essa quantidade de técnicas e metodologias para o geomarketing. Eu acho que vocês, hoje, nos cases que nós vamos falar, vai ficar muito claro que existe uma forma de analisar as informações com estatística e com métodos analíticos mais avançados, que é extremamente positiva, tá, para o tipo de objetivo que a gente quer atingir. Para isso, foi importante montar uma equipe multidisciplinar, né, que tem estatísticos, demógrafos, geógrafos. Então, realmente, o espírito de trazer diferentes expertises e profissionais. Então, como eu disse, o geomarketing analítico, né, esse conceito do geomarketing mais o analítico, mais as metodologias analíticas, e as aplicações são muitas, né? Elas vão, obviamente, elas passam pela expansão, mas elas passam também por otimizações de territórios, que é o que a gente vai falar hoje, otimização de vendas, retenção de clientes e até mesmo marketing direto. Nós dividimos os nossos produtos em 3 pilares principais. Tá? Primeiro, consultoria, são serviços com começo, meio e fim. Informações, bases de informações que nós fornecemos e ferramentas. Tá? Isso é tudo que eu vou falar sobre a Cognatis, mas obviamente a gente está aberto aí a contatos e todo mundo que tiver interesse em conhecer melhor a empresa pode visitar o nosso website ou entrar em contato conosco. Eu não sei se vocês estão vendo tem uma janelinha do Windows que está aparecendo aqui. Eu vou continuar aqui, se ela continuar nos incomodando, eu vou chamar um técnico. O primeiro caso, tá, que a gente vai conversar é de segmentação de pontos de vendas. Tá? Aqui trata-se de uma empresa que atua no setor financeiro, ela fornece crédito pessoal, que é esse tipo de um produto financeiro bastante varejista, digamos assim, porque ele é vendido através de lojas, normalmente situadas em lugares de grande fluxo, ela atua muito dentro do ponto de venda, né? Então a rede é um importante canal de vendas, e esse cliente tinha como prioridade arrumar a casa. Ele não queria crescer, ele queria primeiro arrumar a casa, entender o que estava acontecendo, melhorar os seus resultados, para depois expandir. O desafio principal era melhorar a forma com que as metas de vendas por ponto de venda eram estabelecidas. Eu não sei se todos aqui sabem, provavelmente não, mas aqueles que são mais familiarizados em como funcionam as instituições financeiras de varejo, normalmente as metas da agência bancária, a meta da loja financeira é baseada no histórico da loja. E isso cria uma certa injustiça, digamos assim, porque quem vai bem num ano acaba recebendo uma meta agressiva para o próximo ano. Tá? Então, a ideia dessa empresa era, não, vamos mudar isso. A gente quer que as metas das nossas unidades de venda estejam baseadas ao potencial
mercadológico de cada unidade, e não ao histórico delas. Tá? Além disso, eles queriam entender quais eram as diferenças e similaridades das lojas atuais, para poder criar novos produtos, para poder calibrar a infraestrutura humana e física que estava alocada em cada ponto de venda e melhorar os resultados. A solução que a gente propôs foi usar uma técnica chamada segmentação de PDVs, que basicamente consiste em classificar toda a loja existente de acordo com a sua respectiva característica e vocação mercadológica. Ou seja, toma-se uma loja, olha-se o mercado do seu entorno, caracteriza-se esse mercado e agrupa-se as lojas de acordo com essas características. A gente vai mostrar como isso é feito passo a passo. Tá? O primeiro desafio nesse tipo de metodologia é caracterizar a área de entorno da loja. Né? Todo mundo que conhece um pouco de geomarketing já ouviu a expressão área de influência. Área de influência, basicamente, é o que se assume ser a maior parte do mercado geográfico que está associado àquele ponto de venda. Né? Uma área de influência, normalmente, ela respeita barreiras naturais, ela tem um aspecto geométrico muito diferente de um círculo. Né? Mas, nesse caso, como nós estávamos comparando muitas unidades, era importante estabelecer uma área de influência que fosse comparável, que fosse, em termos geográficos, comparável com as outras. Tá? Então, se estabeleceu uma área circular, né? Mas o tamanho dessa área sim tem um embasamento científico, porque nós precisamos medir, nós medimos para cada uma das unidades de venda qual que seria o raio que incluiria pelo menos 70% dos clientes daquela loja. Tá? Então, chegamos à conclusão que aquele raio era de um tamanho X, né, em média, e estabelecemos, então, esta área, desenhamos essa área em volta de todos os pontos de vendas, e, a partir daí, pudemos caracterizar esse entorno, né, olhando coisas como a população que mora na região, a população que trabalha na região, a concorrência na região. Então, de fato, entraram variáveis de várias dimensões. Né? Essa discussão das dimensões é muito importante, porque quando nós dizemos eu quero agrupar lojas de acordo com similaridade, é muito importante se definir em que termos você quer medir essa similaridade. Nesse caso aqui, se chegou à conclusão que o mercado era caracterizado pelas pessoas que moram na região, os residentes, as pessoas que trabalham e que flutuam na região durante o dia, que é a população diurna, os vários fluxos pedestres, automóveis e transeuntes, características da população, como, por exemplo, o ciclo de vida e segmentos residenciais e outras características. Tá? Então, aí passou-se a um trabalho de caracterizar esses mercados. Para isso, nós usamos a nossa base de dados, chamada Geopop, que é uma base de dados mercadológicos e demográficos associados a geografias no Brasil inteiro. O Geopop é dividido em vários módulos. Tá? Um dos módulos trabalha somente com dados da população residencial, em várias dimensões, não só o demográfico, mas também características de ciclo de vida, renda, riqueza, características da infraestrutura urbana da região. Eu vou passar muito rapidamente aqui algumas das variáveis que foram usadas, tá? Mas se eu for detalhar cada uma delas aqui, a gente não vai conseguir terminar o seminário em tempo. Tá? Então, vocês vão me perdoar pela pressa. Tá? No módulo de riqueza, por exemplo, a gente foi muito além de medir simplesmente a renda da população ou a renda média, mas também medimos riqueza e poder aquisitivo por vários outros pontos de vista, inclusive outras classificações sociais e de classes sociais que são usadas pelo governo e por institutos de pesquisa no Brasil. Trabalhamos bastante com a questão do ciclo de vida. Isso é uma questão muito negligenciada, frequentemente negligenciada em estudos de mercado. As pessoas acreditam que o grande motivador de comportamento de consumo é a renda, e de fato renda é importante, mas coisas como
se você é solteiro, viúvo, pai solteiro, é uma família jovem, são DINKs, que são os Double Income No Kids, que são casais que têm duplo ingresso e não têm família. Ou seja, onde você está e como você arranja a sua família está muito relacionado ao seu comportamento de consumo e, portanto, ao seu comportamento de demanda por crédito pessoal. Trabalhamos também com várias informações de infraestrutura urbana, se as pessoas moravam em casas, em apartamentos, se já tinham pago a casa, se estavam pagando, se estavam quitando. Usamos muita informação da população diurna, né, indo inclusive além dos trabalhadores, mas também com estimativas de fluxo de automóveis, fluxos de pedestres na região. Importante também, num estudo desse, é olhar a concorrência, né, e olhar as empresas que geram fluxo. Você tem concorrentes ruins e concorrentes bons quando você trabalha no varejo, né? Muitas vezes estar próximo de um concorrente é bom, ou estar próximo do concorrente pode ser ruim, mas estar próximo de outros geradores de fluxos pode ser bom. Então, tudo isso foi radiografado, né, nessa caracterização do mercado. E, por fim, usamos alguns indicadores que o Geopop tem, que falam um pouquinho sobre as tendências daquela região. Então, é uma região que está perdendo população, está ganhando população, está perdendo riqueza, está ganhando riqueza, está envelhecendo, está rejuvenescendo. Isso nos dá uma ideia de para onde a região está indo. Isso tudo caracteriza o mercado. Tá? A ideia aqui, nesse modelo, não é dizer que esse mercado é bom ou ruim. É sim agrupar as unidades, as lojas, de acordo com essas características, de modo que lojas que estejam em mercados similares estejam no mesmo grupo. Tá? Para isso, vale a pena lembrar como é feita uma segmentação. Uma segmentação de indivíduos, consumidores, qualquer unidade, é baseada em encontrar grupos homogêneos em termos das dimensões que estão sendo medidas. Então, nesse caso, a gente está interessado em coisas como tráfego diurno, concorrência, demanda residencial, e a gente insere tudo isso num processo analítico, num processo estatístico, que vai definir quais são os grupos de unidades, né, nesse caso de lojas, que são similares em termos com relação a essas características. Tá? Então, aqui nesse exemplo, por exemplo, nesse gráfico aqui tridimensional, tá? Ele é só para mostrar que as pequenas ilhas coloridas são ilhas de indivíduos que são parecidos, né? E que eles, nesse caso, são representados por lojas que estão em mercados que podem estar até geograficamente distantes, mas que são similares do ponto de vista mercadológico, né? Então, essas agências aqui, essas unidades aqui com o círculo azul, né, obviamente isso é uma ilustração, né, elas teriam, então, hipoteticamente, estariam relacionadas a mercados similares, da mesma forma que as vermelhas também são similares, e a verde é um tipo de mercado ainda diferente dessas duas. Uma vez feita a segmentação, né, e agrupados as unidades, passamos então a analisar esses grupos, né? Aqui começa a parte mais divertida da história. Tá? Por quê? Imagina, nós partimos lá de mais ou menos 500 a 1.000 unidades de vendas, que agora foram agrupadas em 8 a 10 grupos. As unidades no mesmo grupo, teoricamente, né, elas estão diante de mercados e de condições mercadológicas similares. Então, elas deveriam desempenhar da mesma forma, né? Se o mercado é o mesmo, o potencial de mercado é o mesmo, elas deviam apresentar o mesmo desempenho. Ocorre que quando você olha o desempenho das unidades no mesmo tipo de mercado, no mesmo segmento, você vê uma variação razoável, né, entre essas unidades. Então, a partir da análise dessa variabilidade, dessa variação de desempenho, é possível se identificar, por exemplo, quem está subdesempenhando e quem está desempenhando bem. Né? Pode-se estabelecer, por exemplo, um ponto qualquer na distribuição, digamos a mediana ou qualquer outro ponto, e dizer, olha, todo mundo tinha que estar pelo menos desempenhando como a média ou a mediana dessa distribuição.
Quem está abaixo disso aí está perdendo oportunidade, porque 50% das unidades desse segmento apresentam um desempenho acima daquele ponto. Então, por que aqueles outros 50% que apresentam um desempenho inferior não estão conseguindo aquele resultado? Essa é um pouco da lógica atrás disso. Isso é repetido para todos os segmentos, né? E a partir daí, então, as unidades podem ser agrupadas de acordo com o potencial versus desempenho de cada unidade. Ou seja, unidade 212, você tem o desempenho de 100, mas se o seu potencial for 200, então esse desempenho está ruim. Se você tem o desempenho de 100 e o seu potencial era de 150, o seu desempenho está adequado, né? E de acordo com essa relação desempenho e potencial, elas podem ser classificadas e, a partir daí, sim, se criar políticas, né, para melhorar o desempenho daquelas unidades cujo desempenho está abaixo do potencial e para também, digamos assim, aprender com aquelas unidades cujo desempenho está acima do potencial, porque também tem esse caso, né? Tem aquelas unidades que têm baixo potencial, mas que apresentam um desempenho excelente. Então, a gente tem que aprender com elas. Exemplos de segmentos, né? Eu acho que até agora essa discussão está bastante abstrata, né? Então, é interessante a gente tangibilizar e pensar o que seria um segmento de mercado, né? E aqui é totalmente ilustrativo, né, o que a gente coloca aqui. Mas um deles poderia ser, por exemplo, centros urbanos, né? Áreas com altíssima densidade de transeuntes e trabalhadores, próximo a muitos geradores de fluxo, com uma população residente muitas vezes mais idosa ou mais jovem, porque normalmente não são as famílias com crianças que moram nessas regiões, alto fluxo de automóveis, transporte coletivo, tudo isso caracteriza um tipo de mercado, né? Então, é como se você estatisticamente separasse as unidades de negócio que estão em regiões com essas características. Então, uma outra região que sempre aparece nesse tipo de segmentação são as periferias de baixa renda, onde há um altíssimo percentual de população pendular, pessoas que trabalham numa região, numa cidade e moram em outra. Existe um predomínio das classes sociais menos favorecidas, né, como D e E, operários com ou muitas vezes sem registro de trabalho, trabalhadores autônomos. Então, é uma outra característica e, obviamente, para este mercado você precisa de outro produto e você tem um outro potencial. Tá? Quais foram os resultados desse trabalho? Bom, primeiro, essa empresa conseguiu restabelecer e alocar executivos, ou seja, gente para cada uma das unidades, para cada uma das lojas, de acordo com aquele mercado. Então, se eles descobriram em alguns casos, por exemplo, que eles tinham pouca gente para o potencial de mercado, e em outros casos tinha gente sobrando. Então, eles fizeram uma realocação e, com isso, eles conseguiram melhorar muito os seus resultados de vendas. Tá? Foram estabelecidas metas agressivas para aquelas lojas cujo desempenho estava abaixo do esperado. Antigamente, as metas eram baseadas no desempenho histórico. Então, as lojas que vinham apresentando um desempenho razoavelmente bom, né, positivo e consistentemente, acabavam sendo penalizadas porque elas ganhavam uma meta muito mais agressiva do que, de fato, seria o justo para alocar a essas unidades. Muitas vezes elas estavam já, digamos, tirando água de pedra. Outras agências que estavam apresentando um desempenho ruim acabavam ganhando uma meta menor, porque aparentemente o que se pensava era o seguinte: se o desempenho dela não foi tão bom nos últimos 2 anos, é porque não tem muito potencial. Agora não. Agora existia uma visão do potencial mercadológico objetiva e independente. Então, aquelas unidades que estavam em áreas com alto potencial e tinham um desempenho ruim, ganharam uma meta grande e agressiva. Aquelas que estavam com um desempenho melhor do que o esperado, né, passaram a ter metas mais, digamos, sustentáveis.
Tá? Outro resultado importante, e a gente já falou das metas, tá? É que foram desenvolvidas novas linhas de produtos. Quer dizer, quando você entende a sua rede de unidades de vendas, né? Isso vale para varejo, vale para banco, vale para qualquer empresa que tenha uma rede complexa de unidades de vendas. Entende as similaridades e diferenças entre os grupos de mercados, né? Fica mais simples se imaginar novos produtos ou como caracterizar melhor o mix de produto para cada unidade de venda. Né? Então, eles desenvolveram novos produtos para alguns dos segmentos que apareceram no projeto. E esse foi o último slide do primeiro case. Tá? Voltando a dizer, né, que é um case que tem a ver com melhorar os resultados de uma rede existente, mas está pouco relacionada à expansão. Né? Essa empresa queria arrumar casa para expandir depois. O segundo case é parecido no sentido de também não ser um case de expansão, tá? Mas aqui a empresa, uma empresa do setor farmacêutico, ela tinha uma outra característica. Tá? Essa empresa, tá, em particular, é uma empresa focada em produtos que são vendidos em farmácias. Ela percebeu muito cedo que, para melhorar os seus resultados, ela tinha que gerenciar bem o ponto de venda. E como é que uma empresa farmacêutica gerencia pontos de venda? Elas têm vendedores, né, obviamente, e tem promotores que muitas vezes olham o posicionamento dos seus produtos no ponto de venda. Isso na indústria farmacêutica tem que ser feito com muito cuidado, porque não é todo produto que você pode promover no ponto de venda. Você pode promover alguns remédios genéricos e alguns produtos chamados OTCs, né, que são produtos que são vendidos nos balcões, nas gôndolas. Mas o importante é você ter presença no PDV. Tá? Como é que eles garantiam presença no PDV? Eles tinham várias equipes de vendedores, força de venda, né, espalhados pelo Brasil inteiro, e organizados em territórios. Então, a questão deles era como que eu posso redividir esses territórios, melhorar a divisão territorial para que, em primeiro lugar, eu consiga reduzir o custo de deslocamento, né, desses vendedores, aumentar o tempo de visita, identificar o potencial de crescimento nessas regiões e colocar mais ou menos vendedores, dependendo daquele potencial de crescimento, porque até então eles estavam olhando só para os clientes atuais, né, para os PDVs que eles já tinham lá registrado no banco de dados deles. Mas eles queriam saber também onde havia novos PDVs, novas farmácias, novos clientes em potencial e ajustar a força de venda para poder aproveitar essas oportunidades. Tá? O projeto, então, a metodologia que nós escolhemos é uma metodologia chamada otimização de territórios, que basicamente consiste em definir territórios buscando aumentar a eficiência da força de vendas. Né? E o que a gente quer dizer como eficiência? Né? Eficiência é minimizar o deslocamento dos vendedores, minimizar o número de vendedores por PDV, quer dizer, não precisar mais de ter muita gente para pouco PDV, né? Então alocar de uma forma mais racional essa força de venda, aumentar o número de visitas, diminuir custos, melhorar resultados. De modo geral, tá, um projeto desses, ele começa pela definição do que é esta eficiência que você quer maximizar. Tá? E cada empresa vai pensar nessa eficiência de uma forma diferente. Algumas vão focar em redução de custo, outras vão focar em expansão de mercado, em melhoria de resultados, em aumento de número de visitas. Então, nesse caso, nós sentamos com o cliente, nós entendemos o que eles queriam priorizar enquanto eficiência e criamos uma fórmula matemática para calcular essa eficiência, primeiro aplicada na rede atual, para falar, olha, a sua eficiência atual é uma escala de 0 a 100, digamos, é 60. Agora nós vamos redividir os seus territórios para aumentar esse número. E é exatamente esse o trabalho da otimização de territórios. Tá? O primeiro passo para se fazer isso é dividir o território em células
menores, né? Porque, obviamente, se você vai redividir um território grande, né, você precisa de ter células menores que você possa colocar de um lado e de outro até chegar ao desenho ideal de territórios. Desenho ideal, novamente, é aquele que vai maximizar a eficiência da força de venda, seja como você estiver medindo. Tá? Esse slide aqui mostra bem como isso é feito. Tá? Então, imagina, por exemplo, aqui à esquerda tá, tem um slidezinho ali que está com o número 100. Ele é totalmente ilustrativo, hipotético e etc. Mas é como se 100 fosse um número como, por exemplo, o custo de visitações. Tá? E esse algoritmo ele vai procurar redefinir estes territórios, né? E a cada redefinição ele mede de novo esse custo até chegar naquele menor custo possível, que nesse caso seria o 70. O processo é um processo iterativo, ou seja, é um processo por simulações. Tá? Neste caso aqui, a gente mostra exatamente como ele é feito. Tá? Primeiro, são mapeados onde estão os PDVs atuais, né, e onde há potencial para crescimento. Depois, se estabelecem as prioridades. Né? O que aquela empresa quer? Ela quer minimizar risco, ela quer minimizar custo, ela quer aumentar resultados, ela quer aumentar visitas, ela quer prospectar novos mercados. Mapeia-se, então, o potencial para crescimento em cada uma dessas regiões. Tá? Identifica-se os conflitos de territórios, porque a gente vai ver no próximo slide como muitas vezes um território entra dentro do outro, isso gera um conflito muito grande entre os líderes desses territórios. Né? E aí aplica-se esse algoritmo que vai encontrar essa estrutura ótima de territórios. Tá? Aqui tem um exemplo, tá, de uma divisão territorial que cada cor aqui representa o gerente daquele território. Então você vê que, por exemplo, o gerente do território rosa, ele atendia um setor ali isso aqui é o estado do Rio Grande do Sul, obviamente, ele atendia alguns municípios no norte e no sul, então ele tinha que se deslocar muito. Muitas vezes isso acontece por relacionamento do líder com clientes, etc. Mas aí a nossa proposta, obviamente, foi criar estruturas muito mais homogêneas e mercadológicas, e o resultado em diminuição de custo, aumento de eficiência foi brutal. Tá? Que tipo de resultado se espera de um projeto de otimização de territórios? Tá? Primeiro, redução de custos. Né? Você vai diminuir tempo de visitações, vai diminuir deslocamento por automóvel, vai diminuir deslocamento a pé. Tudo isso significa, no final do dia, menos custo para manter a mesma operação. Há também um outro benefício, que muitas vezes é negligenciado, mas é extremamente importante. Ele reduz o nível de conflito político entre os líderes de vendas. Porque, se a gente voltar aqui, até me permitir, eu vou voltar aqui a essa situação aqui do Rio Grande do Sul à esquerda, você vê um território em que parte dos seus clientes está no norte, outra está no sul, outra está no oeste, outra está no leste. É inevitável que você acabe não entrando, você acabe entrando no território do outro. Né? Então, os territórios, dessa forma, eles acabam dando muita margem de conflito, de competição, de problemas de interpretação entre os gestores de cada território. Então, uma das coisas que se obtém com esse tipo de processo é uma diminuição muito importante no nível de conflito entre esses líderes. Então, os gestores param de brigar e começam a focar no negócio. Tá? Além disso, à medida que você estabelece o número ideal de vendedores por território, você consegue aumentar o tempo de visitações. Nesse tipo de projeto, você pode também definir quais são os PDVs com quem você gostaria de gastar mais tempo e aqueles que não são tão importantes para você. Então, sobrando mais tempo, você consegue gastar mais tempo com pontos de vendas que são mais importantes para você. E, finalmente, ainda que expandir o mercado não seja
o principal motivo para esse projeto, à medida em que sobram recursos, porque você está se deslocando menos, porque você está tendo mais tempo para visitar, isso significa também que sobra tempo e energia para se dedicar a novos clientes, a prospecções. Né? Então, quando os territórios foram mapeados, tanto nesse projeto como em vários outros desse tipo que a gente desenvolveu, a gente já mapeia também o potencial de crescimento de mercado, pensando então em alocar a força de venda para permitir que a prospecção seja sustentável dentro daqueles territórios. Prospecção de novos pontos de vendas. Tá? Bom, isso aqui encerra os dois casos práticos e eu vou agora voltar o áudio para o Eduardo. Agradeço a atenção de todo mundo. Nós estamos aqui abertos para perguntas, comentários. Vou voltar o áudio para o Eduardo para que ele me transmita as perguntas que a gente ainda tenha tempo para endereçar. Tá? Obrigado a todos. Ok, Rinaldo, obrigado. Eu acho que os dois cases foram bem interessantes para realmente desmistificar aquela percepção inicial, né, que o geomarketing tinha somente para expansão de redes. E com a sua apresentação já suscitou várias questões aí dos participantes. Tem uma questão, primeiro você comentou, né, Rinaldo, sobre o Geotop. Tem algumas perguntas das pessoas sobre como que é o acesso aos dados, se é uma assinatura. O Ruslan Queiroz, por exemplo, ele fez uma pergunta nesse sentido. Olha, o Geopop, ele é uma base de dados geodemográfica, né? Eu até vou voltar aqui, a primeira slide dele vai me ajudar a responder essa pergunta. Tá? Ele é dividido em módulos. Tá? Ele tem um módulo Home, que é focado na população residencial da região, módulo Day, que é focado na população diurna, Supply, que é focado em empresas e são estimativas, não é só o número de empresas por segmento, mas também estimativas de quanto essas empresas faturam, vendem. Isso tudo vem de um conjunto de modelos de estimativa que depois a gente pode descrever com mais detalhes. Temos algumas documentação dessas metodologias. Também o módulo Trends, que é o módulo focado em indicadores de tendência, Consumer, que eu nem mostrei aqui, porque ele não era importante para o projeto em questão, que são indicadores de potencial de consumo, e Business, que são listas de empresas. Tá? Então, respondendo à pergunta, existem basicamente duas formas de se adquirir o Geopop. Você pode comprar a base, e quando você compra a base, aí você tem duas modalidades, uma delas você compra e ela é sua, e obviamente tem algumas restrições nesse licenciamento, você não pode comercializá-la, você não pode cedê-la, mas você pode usar para todas as suas necessidades. Tá? Ou você pode, mas o problema de comprar, quer dizer, não é um problema, mas é uma característica que você não garante as atualizações dessa informação. Então, no outro ano, se você quiser manter os seus dados atualizados, você vai ter que comprar novamente. Obviamente, existe um desconto, mas você teria que adquirir a base novamente. Tá? Mas você pode também licenciar a base e receber atualizações. Tá? Nesse caso, você vai pagar um valor mensal, tem um valor inicial, depois um valor mensal, e a cada atualização da base você recebe atualizações. Uma outra forma de comercializar esta informação indiretamente é através da nossa ferramenta. Nós temos uma ferramenta para análise de geomarketing via web ou via intranet, que é bastante poderosa, com muitas funcionalidades analíticas, customização de mapas, criação de relatórios, de variáveis. E ao se assinar esta ferramenta, há a opção, né, de se contratar os módulos do Geopop. Tá? E essa talvez seja a forma mais econômica de se contratar o Geopop, porque ele está integrado a um outro produto, que é a ferramenta. Com você agora, Eduardo. Ok, Rinaldo, obrigado. Tem
várias perguntas também no mesmo sentido sobre quais as fontes de dados do Geopop, qual a frequência de atualização. Quem perguntou isso foi o Jorge Campelo, o Henrique Ribeiro, também o José Aguiar de Lima Júnior, a Adriana Cunha, a Luciana Amâncio, todos fizeram perguntas nesse sentido, sobre quais as fontes de dados de vocês, se são feitos levantamentos em campo, e também qual que é a frequência de atualização. Tá. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer a todos, né, que o Geopop é um produto da Cognatis, a gente tem todo o interesse em divulgá-lo. Eu não fiz isso aqui em detalhes, porque não era o propósito do seminário, mas a gente está à disposição de vocês, via e-mail, via telefone, via site, todos que tiverem interesse, nos escrevam, porque nós temos muito material sobre essa base de dados. É um produto muito querido da Cognatis, e a gente vai ter prazer em compartilhar com vocês. Tá? Fontes de dados. Toda a ideia do Geopop surgiu, tá, no comecinho da Cognatis, quando a gente começou a desenvolver os primeiros estudos de geomarketing, nos deparamos com as grandes limitações que existiam nos dados públicos brasileiros. Né? O censo ocorre uma vez a cada 10 anos, outras informações não estavam disponíveis no nível de setor censitário, e a percepção que a gente tinha aqui no mercado de geomarketing, as outras empresas, elas já estavam habituadas a usar os dados agregados do setor censitário, e era isso que o mercado tinha e estava acostumado. A gente queria dar um passo além. Então, o que nós fizemos? Nós estudamos como isso era feito fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, onde a estrutura de dados públicos é muito parecida com a do Brasil, ou seja, eles também têm um censo a cada 10 anos, eles têm pesquisas anuais para correção desse censo, eles têm uma Expenditure Survey, que seria o equivalente à nossa POF, que é a Pesquisa de Orçamento Familiar. Tá? E, por conta disso, nós desenvolvemos processos parecidos com o que eles desenvolviam lá, que basicamente fazem o seguinte: eles utilizam o máximo de informações públicas possível, tá? Mas aplicam, na combinação dessas informações, dessas bases, e na normalização dessas bases, aplicam uma série de métodos estatísticos e métodos demográficos, né? Existem vários desafios a se combinar essas bases de dados. Então, que base de dados eu estou falando, para responder a pergunta em primeiro lugar? Tá? Praticamente qualquer base pública que tenha algum dado interessante geodemográfico. Isso inclui o censo, mas inclui também a amostra do censo, que é divulgada através de microdados, inclui a pesquisa de orçamento familiar, mas não os dados publicados no IBGE, porque esses são muito limitados, mas sim os dados que podem ser adquiridos e analisados estatisticamente como microdados, que é um trabalho infernal, mas que traz muito mais valor. As pesquisas anuais, como PNADs e PNUDs, que são pesquisas que procuram, apesar de ser amostrais, elas procuram corrigir uma série de indicadores populacionais, socioeconômicos, nos permitem fazer análise de crescimento de renda por faixa de renda para corrigir a estrutura de faixas de rendas, e dados agregados como cadastros de empresas, várias outras fontes de informações que acabam sendo misturadas nesse grande liquidificador analítico, cujo resultado é uma base que é, primeiro, normalizada. O que quer dizer normalizada? Ou seja, as variáveis são as mesmas, né? Os conceitos das variáveis são as mesmas, independente da fonte. Isso é totalmente transparente para o nosso usuário. Então, quando a gente fala em renda familiar, é renda familiar em reais e pronto, não interessa qual que é a fonte. Ela é atualizada, tudo é trazido ao ano presente. Isso envolve tanto tratar questões como inflação, correção monetária, custo de vida e etc., como também as projeções demográficas, que são as mais complexas, principalmente em áreas muito pequenas. Nós temos uma metodologia própria para fazer isso, né? E elas são todas estruturadas nos mesmos níveis geográficos. Então,
o Geopop, toda a informação do Geopop, ela está disponível desde a área da menor área possível, que é o setor censitário, né, que é uma área de poucos quarteirões, normalmente, são 300 domicílios, né, em alguns casos em áreas postais, CEPs, isso tudo crescendo, obviamente, para áreas mais agregadas, como bairros, distritos, municípios e unidades da federação. Mas, novamente, eu não vou conseguir explicar em detalhes nem a metodologia, nem as características, nem a extensão do Geopop nesse momento. A gente adoraria receber o contato de vocês e poder aí sim abrir um diálogo mais detalhado sobre essas informações. Ok, Rinaldo, mas acho que já deu para ter uma boa ideia de todas as fontes de dados. Agora tem uma pergunta mais especificamente sobre os cases que você apresentou. O Silvio Andrade, ele pergunta do trabalho apresentado no primeiro case. Quanto tempo, mais ou menos, levou para chegar na análise representada? Bom, esse primeiro case, na verdade, é um dos vários cases de segmentação de pontos de venda que a gente já desenvolveu. Tá? Não me lembro em particular quanto tempo demorou este, mas, em geral, um trabalho desse demora de 2 a 4 meses. E eu vou te dizer, Silvio, que as coisas que mais impactam neste prazo não tem pouco a ver conosco, não estão relacionadas à própria Cognatos, estão relacionadas ao próprio cliente. Num case em que, e acho que nesse em particular isso foi muito importante, tá? Em que você vai ressegmentar todas as unidades de vendas, né? Existe um impacto muito grande político na empresa, porque normalmente essas unidades têm dono, né? Tem um coordenador, tem um líder, tem um diretor regional, e esses donos são impactados pela forma com que as suas unidades vão passar a ser olhadas pela organização. Né? Isso quer dizer que pode haver muita controvérsia sobre essa unidade deveria pertencer a esse segmento ou não pertencer àquele segmento. Então, nossa experiência a parte técnica a gente consegue entregar em 2 meses. Tá? Algumas vezes um pouco mais, algumas vezes um pouco menos, depende do número de unidades, depende da complexidade dos dados, das dimensões. A parte política, que é sentar com todos os líderes da empresa para se chegar a um consenso, né, de como a segmentação deve ser estruturada, pode demorar mais ou menos dependendo da gestão da empresa, dependendo do apoio que você tem dos líderes da empresa. Né? É muito importante para um projeto desse dar certo, você ter um sponsor, né? Ter alguém, um líder forte te apoiando, porque você vai esbarrar em certos conflitos, né? Tem sempre alguém perdendo alguma coisa, né? Alguém está ganhando. Então, a resposta é 2 meses a 4 meses, depende muito da própria empresa contratante. Eduardo? Ok, Rinaldo, obrigado. Agora, falando sobre o segundo case, e indo um pouco nessa linha da cultura da empresa e do apoio dos gestores, o Tiago Barro, ele comenta sobre o segundo case que você apresentou, aquela fórmula da nova divisão. E ele comentou se não torna a nova divisão um pouco artificial e deslocada da realidade, que cada vendedor possui relações próprias com seus clientes e gestores, e como ficariam essas relações após as redivisões dos territórios? É uma ótima pergunta. Eu acho que sim, isso acontece, e essa é uma decisão que a empresa tem que tomar. Né? Eu não diria que ela torna a divisão artificial. O que eu acho é que ela passa a priorizar na divisão outros aspectos além dos relacionamentos que a força de venda tem com os seus clientes. Ela começa a priorizar coisas como logística, como o potencial da região, as características territoriais daquela região. Isso é uma decisão que só a empresa pode tomar, ou seja, se é mais importante manter uma estrutura orgânica que
do ponto de vista territorial, logístico, de eficiência, como a gente está definindo eficiência aqui, ele é menos racional, menos prático, mas que, por outro lado, preserva os relacionamentos que a força de venda tem com seus clientes, ou deve-se mudar para uma estrutura mais funcional, digamos assim, né, mais racional, e, nesse caso, se esperar que as relações sejam refeitas, mas agora de modo adequado a essa nova estrutura regional. Essa é uma decisão que a empresa tem que tomar. O que eu posso dizer é que, na maioria das vezes, as empresas chegam à seguinte conclusão: eu não posso ser refém do meu vendedor, eu não posso ser refém da minha força de vendas, eu não posso ficar esperando que a força de vendas se relacione com o mercado de uma forma que seja a melhor forma para essa empresa. Eu preciso, em algum momento, estabelecer certas regras, e existe um custo quando se estabelecem essas regras, um custo político, principalmente, para a empresa, mas as empresas normalmente estão dispostas a pagar esse custo político porque elas enxergam que existe um benefício no médio e longo prazo que compensa de longe esse investimento. Eduardo. Ok, Reinaldo, obrigado. Tem aqui também 3 pessoas que fizeram perguntas muito semelhantes. O Márcio Ribeiro, o Saulo Mota e a Luciana... Não, o Robson Santana da Silva. Eles perguntam qual a importância de ferramentas de geomarketing para empresas públicas. Então, a pergunta seria, resumindo as 3 perguntas numa só, como você vê esse uso de ferramentas de análise de geomarketing por órgãos públicos? Já é feito no Brasil? Tem espaço para usar potencial para crescimento? Qual que é o seu comentário? Tá, olha, é feito, tá? Mas eu acho que tem um potencial enorme para crescimento, porque o geomarketing, a forma com que eu vejo, tá? De forma bastante, talvez, reducionista, qualquer tipo de aplicação, seja de negócios ou de melhoria de serviços, onde o objeto em questão, né, que pode ser a loja, pode ser o potencial, pode ser o mercado, mas pode ser o posto de saúde, pode ser o hospital. Quando aquele objeto em questão ele tá relacionado ao espaço geográfico, o geomarketing é importante. Então, para o setor público, as aplicações são inúmeras, né? Elas começam a, por exemplo, melhorar a alocação da aparelhagem de serviços de saúde, de educação. O país está envelhecendo, o que significa que nós deveríamos ter, né, gostaria que isso fosse verdade, apesar de não estar sendo verdade, mas estamos tendo agora a oportunidade de melhorar os nossos serviços de educação em função da diminuição proporcional do número de crianças, né? Agora, a questão é onde alocar esse investimento, né? Onde ainda a fecundidade é grande, onde estão essas crianças, onde estão as crianças que demandam esse tipo de serviço, a mesma coisa com aparelhagem de saúde, atendimento para a população carente, atendimento para a população idosa, isso pensando em serviços públicos na área de educação e de saúde, mas a gente pode expandir esse conceito para as empresas públicas de utilities, né, que fornecem serviços de infraestrutura, como saneamento, distribuição de gás, distribuição de água. Tudo isso está relacionado a como as pessoas e o mercado está distribuído geograficamente. Então, essas empresas, na verdade, se a pergunta é possível e é necessário e é importante aplicar geomarketing, seja como ferramenta, como informação, como metodologia para empresas públicas, a resposta é sim, obviamente, e não é feito como deveria ser feito, na frequência que deveria ser feito. Falta informação, falta as empresas conhecerem o potencial desse ferramental e falta também desmistificar
né? E aí, talvez esse é uma das coisas que a gente tentou fazer aqui hoje, é deixar de achar que geomarketing é só coisa para franquia e para varejo que quer abrir uma lojinha. Essa é uma aplicação muito básica do geomarketing. Nós estamos falando de uma ferramenta muito poderosa com muitas aplicações. Um último comentário que eu vou fazer é que existe muita confusão também entre o que é ferramenta de geomarketing e o que é geomarketing. Tá? Geomarketing não necessariamente é uma ferramenta. A Cognatus fornece uma ferramenta de geomarketing. Nem tudo que nós fizemos aqui, que eu mostrei, esses cases aqui, seriam feitos somente através da nossa ferramenta. Por melhor que a nossa ferramenta seja, né, e eu, obviamente, tenho todo o interesse em fazer muita propaganda dela, e acredito nela mesmo, seria leviano de mim dizer que basta você contratar a ferramenta que todos os seus problemas estão resolvidos. Tá? Você precisa de ferramentas, você precisa de informações e você precisa de entender como usar essa ferramenta e talvez combinar com outras ferramentas para atingir os seus objetivos. Então, geomarketing como um todo é mais que uma ferramenta na web, uma ferramenta no desktop, é mais do que uma base de informação e é mais também do que simplesmente uma metodologia. É a combinação dessas três coisas. Eduardo. Ok, Rinaldo, obrigado. Bom, a gente já estourou um pouquinho o tempo, mas e tem várias questões aqui que não deu tempo de responder ainda, porque realmente o assunto gerou vários questionamentos. Mas a gente vai para uma última pergunta que eu acho que também complementa isso que você acabou de falar, Rinaldo, que também não se faz geomarketing só com ferramenta, mas é preciso recurso humano também para trabalhar com todos esses dados e todas essas ferramentas. Então, quem perguntou foi a Renata Fontes, a Viviane Pereira da Silva e vários outros também perguntaram sobre formação e sobre material para consulta ou material para estudar. Então, resumindo, seria mais ou menos o seguinte: onde acessar cursos, materiais, né, livros sobre geomarketing, essa seria uma pergunta. E a outra é onde estudar geomarketing e qual o perfil do profissional para trabalhar com geomarketing. Tá. Bom, deixa eu começar pela última. Qual o perfil do profissional? Eu acho que não existe. Obviamente, quem tem uma formação em geografia tem uma afinidade com ferramentas de GIS, com geoprocessamento, mas pelo menos na minha visão e na visão da Cognatus, do que é geomarketing, ela vai muito além da geografia. Ela passa pela estatística, passa pela demografia, passa pelo marketing, né, pela análise de negócios. Então, o perfil, eu acho que é ter curiosidade e ter um perfil analítico. Eu acho que talvez esse seja o único ponto em comum entre todos os profissionais que a gente tem aqui na Cognatus, que eu acho que realmente é importante. Visão de negócios é importantíssima, entender, interpretar os números, né, não ficar simplesmente olhando os números de uma forma abstrata, e entender o que eles significam para as empresas que estão usando essa ferramenta é fundamental, mas ter uma bagagem quantitativa e analítica também ajuda muito. Onde estudar geomarketing? Isso é um problema. Tá? No Brasil existe, eu sinto isso até como demógrafo, eu sou doutor em demografia, estudei nos Estados Unidos. Quando voltei para o Brasil, eu senti muita resistência na comunidade acadêmica, porque eu estou, digamos, atuando fora da academia. A academia no Brasil é muito preconceituosa com todas as aplicações de técnicas e de metodologias que vão além da academia em si. É uma coisa estranha, né? Porque parece que ela vive para ela mesma, né? Mas é isso exatamente o que acontece. Então, eu sinto que isso acontece em geografia, muito fortemente. Os cursos da USP, vários outros cursos que a gente conhece, eles têm pouquíssimo interesse em formar profissionais para trabalhar com geomarketing em empresas de consultoria ou para abrir as próprias empresas, trabalharem com isso nas empresas clientes. Isso não é um tema discutido, não existe matéria, em alguns casos não existem nem matérias de geoprocessamento, que dirá de geomarketing, que seria aplicações dessas técnicas para negócios.
Então, o que sobram são, de fato, cursos auxiliares. Tá? Eu posso falar do que a Cognates, hoje preocupada com isso, ela se juntou ao LabGIS, da UERJ, e nós estamos montando uma série de cursos de geomarketing, que são alguns deles sediados no Rio, alguns em São Paulo, por enquanto são essas duas cidades, tá? Mas existe também uma modalidade de curso à distância, que está crescendo bastante, e a ideia deste programa foi exatamente fazer um programa que tivesse a credencial acadêmica de uma grande universidade, né, nesse caso a UERJ e o LabGIS, com a experiência prática de uma empresa que atua nessa área. Porque uma empresa, a Cognates, ela poderia ter simplesmente dado o seu próprio curso de geomarketing de uma forma independente, mas eu acho que isso não seria talvez tão legítimo quanto oferecer esse tipo de treinamento através de uma parceria com uma universidade. Então, esse curso já existe, já está disponível, tá? Se vocês quiserem entrar em contato conosco aqui na Cognates, a gente vai passar as informações. Já houve um primeiro programa, uma primeira turma no Rio de Janeiro, vai ter uma em São Paulo no começo do ano que vem, mas antes disso vai ter uma turma de curso à distância de geomarketing, vão ter dois níveis, tá? Um mais básico e um mais avançado. Obviamente existem outros cursos também, mas infelizmente não existe uma formação acadêmica, uma opção de formação acadêmica de geomarketing dentro dos cursos de graduação. É uma pena, isso não acontece. Ok, Reinaldo, obrigado. Realmente a gente sente uma grande falta de material sobre geomarketing, até quando a Mundogel vendia livros aqui na nossa livraria, sempre perguntavam sobre livros de geomarketing e a gente nem tinha o que indicar, né? Tem uma carência de material e agora, realmente, com os webinars, com vários cursos aí que estão aparecendo, pelo menos tem essa questão da formação rápida, né? Não tem um curso de graduação ou de pós-graduação específico sobre isso, mas tem esses cursos de atualização. Desculpa, Eduardo, eu inclusive esqueci, né, de mencionar material. Eu não conheço nenhuma boa fonte, mas o que eu posso me comprometer a fazer é colocar no nosso website, que é www.cognates.com. Eu vou colocar, talvez a partir de amanhã ou depois, numa página que é a página do nosso blog ali de notícias. É só entrar em notícias e você vai chegar nessa página. Eu vou colocar uma lista de livros que me ajudaram e que ajudaram outros profissionais aqui da Cognates. Infelizmente, todos, sem exceção, são estrangeiros. Mas é uma literatura que eu acho que é bastante relevante, boa, tem centros de pesquisa nessa área na Inglaterra, na França, na Itália, tem pouca coisa nos Estados Unidos, mas tem um pouco de material, sim, que eu acho que vale a pena divulgar, que pode ajudar aos interessados. Ok, Reinaldo, obrigado por essa indicação de material. Eu até já coloquei no chat o link do site da Cognates para o pessoal depois acessar e poder clicar nesses links e encontrar esses materiais de apoio. Reinaldo, antes das suas considerações finais, eu tenho somente alguns lembretes aqui para passar para todo mundo. Como eu comentei, foram dezenas de perguntas, não é possível responder todas por áudio. É claro que a Ana Flávia já respondeu várias delas pelo chat. Creio que deu bastante trabalho aí, mas muitas já foram respondidas, algumas a gente fez aqui via áudio, mas as que não foi possível fazer, então a gente vai encaminhar depois para o Reinaldo para que ele e a sua equipe possam responder com calma depois por e-mail. O vídeo desse seminário ele foi gravado, ele estará disponível depois para vocês verem com mais calma e também para compartilharem com seus colegas de trabalho. E os certificados de participação serão enviados por e-mail no início da próxima semana. Eu convido todo mundo a participar dos nossos próximos eventos. A gente tem uma agenda de webinars já programada aí
até o fim do ano, até dezembro já tem seminário agendado, e também a conhecer o site do Mundo GeoConnect Latinoamérica. É uma conferência e uma feira de geotecnologias que vai acontecer de 7 a 9 de maio em São Paulo. Em breve a gente vai divulgar aí a programação completa de minicursos, seminários e fóruns desse evento. E com isso eu termino a minha participação. Agradeço a presença, a participação de todos que estiveram conectados conosco nesse seminário de hoje. Ao Reinaldo, pelo seu tempo para a preparação dessa palestra, pela paciência aí também nas nossas sessões de teste para garantir que tudo corresse bem e pela atenção, tanto na apresentação da palestra como na resposta às perguntas. E agradeço a Cognates pela parceria na realização desse seminário online, a sua equipe de suporte, a Ana Flávia, que estava aí nas perguntas, também aqui na Mundo Geo, o Guilherme, que estava auxiliando na parte das questões técnicas. E com isso, Reinaldo, eu peço então as suas considerações finais para a gente terminar esse seminário online. Bom, obrigado, Eduardo. Eu agradeço novamente a vocês todos, ao Mundo Geo, Guilherme, Eduardo, uma oportunidade sempre muito valiosa para a gente falar desse tema que a gente gosta tanto. E agradeço a todos os ouvintes, principalmente aqueles que tiveram a paciência para continuar conosco até o final. Foi uma sessão longa, mas espero que ela tenha sido produtiva e proveitosa para todos vocês. Eu tenho todo o interesse em ajudar todos os interessados a conhecer melhor o geomarketing. Isso não precisa ser feito num contexto mercadológico, de divulgação da Cognates. Obviamente, nós somos uma empresa privada e temos interesses enquanto empresa, mas eu também tenho interesse enquanto divulgador e entusiasta desse campo. Então, convido todos vocês que tiverem curiosidades, comentários, críticas, qualquer tipo de consideração, a entrar em contato conosco, seja por e-mail, seja por telefone, seja no LinkedIn. Também convido todos a participar da nossa comunidade Cognates no LinkedIn, porque eu frequentemente posto algumas análises interessantes, demográficas, sobre bairros, sobre áreas brasileiras, curiosidades. Então, é uma forma bacana também da gente ficar conectado. Tá? Isso seria no LinkedIn, buscando empresas e se tornando um follower. Tá? E, novamente, agradeço a todo mundo. Estamos à disposição de vocês. Um abraço a todos. Valeu, Reinaldo. A gente teve uma sessão um pouquinho mais longa que o habitual, mas eu acho que valeu a pena pela qualidade da informação que foi repassada, e também você já pode ver pelas mensagens de apoio que o pessoal está enviando pelo chat. Tem vários elogios aí, tanto a Mundo Geo, né, pela plataforma do seminário, também, mas também principalmente pela proposta do conteúdo apresentado e pela sua palestra. E sobre a gente divulgar esse assunto, eu agradeço mais uma vez a Cognates pela parceria, porque realmente a gente quer, são dois lados, né? A gente quer levar cada vez mais essa informação sobre geomarketing para os profissionais da área de geo, para que eles conheçam as possibilidades e possam utilizar nas mais variadas áreas, como, por exemplo, nos órgãos públicos, como você citou, mas principalmente levar essa informação para os profissionais de marketing, para os empresários, para que eles também conheçam o potencial da inteligência geográfica nos seus negócios. Então, a gente está aí com já fizemos várias ações juntos, o Reinaldo já foi colunista da revista Mundo Geo, a gente eventualmente realiza alguns eventos em parceria para cada vez mais levar essas informações para esses dois públicos, tanto o público de geo como o público do marketing, né, das empresas. Bom, pessoal, é isso. Então a gente vai ficando por aqui. Agradeço a participação de todos e a gente se vê então nos nossos próximos eventos, sejam eles presenciais ou online. Até a próxima.